Olá, hoje estamos aqui para falar com dois especialistas da saúde sobre emagrecimento. Andréia, que é nutricionista, e Dr. Fernando, que é médico, medicina esportiva, ortopedia, mas também vamos falar aqui de questões hormonais, equilíbrio fisiológico. Tô indo pelo lado certo, né? Isso. Mas então, é fácil emagrecer? Não. Eu já sabia da resposta, mas tive esperança na hora de fazer a pergunta. Por que não é fácil emagrecer? Porque para você queimar uma moléculazinha de gordura são necessárias praticamente 150 reações químicas acontecendo, né? Então, se a gente for pensar que o carboidrato a gente está em torno de 12 e proteína, às vezes, dependendo do aminoácido, com uma proteína você já transforma aquilo em energia, você já, né, elimina aquela molécula do seu organismo. Se a gente for pensar, a gordura é um dos processos último, mais demorados, né? Que exige de mais desempenho da questão metabólica do seu organismo e tudo mais. Então, o processo de emagrecimento ele se divide ali em 3 fases, basicamente. A primeira é a mobilização, retirar as gordurinhas que estão lá acumuladas e jogar na corrente sanguínea, né? Então, esse é o primeiro ponto, e você tem que ter receptor ali de hormônio funcionando, você tem que ter esse hormônio disponibilizado na corrente sanguínea, e ali, basicamente, às vezes é um dos pontos, né, Fernando, que a gente mais observa que as pessoas têm a dificuldade. Depois dessa gordurinha na corrente sanguínea... A quebra da gordura elas conseguem, mas daí refaz gordura de novo. Exatamente, porque ela vai pro sangue. E aonde que ela vai ser determinantemente ali eliminada do seu organismo? Na massa muscular. Então ela tem que ser transportada para dentro do seu músculo, numa usina que a gente chama de mitocôndria, para que ela seja de fato eliminada do seu organismo. Agora, se você não tem uma massa muscular bacana, se você não está precisando de energia, é sedentário, quer emagrecer lá em casa no sofá sentadinho, não está precisando de energia? Seu organismo não vai fazer energia se não precisa. Energia, né? Não vai e aí queimar para gordura. onde vai essa gordura? Pro fígado. O fígado é capaz de captar essa gordura, formar ela na maneira como nosso organismo humano a armazena, que é o triglicerídeo, e você volta a engordar de novo, né? Então, depende muito, por isso que a atividade física, se fala de atividade física no processo de emagrecimento, porque toda vez que você está queimando gordura, você está fornecendo energia para o corpo, né? E se você não precisa naquele aumento de energia, o processo vai ser bloqueado. Bom, então nós estamos falando com uma nutricionista e com um médico esportivo, justamente para aliar uma boa alimentação que promova um equilíbrio, um reequilíbrio, e também para que haja a promoção de queima de gordura. É o binômio principal. Isso. Ok. E como a gente foge da inflamação, porque o tecido gorduroso é inflamatório, né? Ele inflama todo o corpo. Ele libera até hormônios. E aí, como a gente foge dessa armadilha? A inflamação é o grande vilão. Se você pensar em inflamação, é o promotor de quase todas as nossas doenças não traumáticas, é inflamação. Diabetes, câncer, psicopatias, inflamação. Como que a gente diminui? Um dos segredos, talvez, seja a manipulação da insulina. Que a nutrição faz isso, diminuindo sua liberação de insulina no corpo. A insulina, ela é boa e é ruim. O excesso não é uma boa ideia, mas a gente precisa da insulina. Então, enquanto a insulina estiver trabalhando a nosso favor, fazendo o que ela faz bem, ela é perfeita. Mas a partir do momento que ela começa a sinalizar no fígado que a gente tem que fazer gordura, ela não é boa. Então, a chave central é a gente conseguir diminuir essa insulina a patamares onde que ela nos faça bem e não nos inflame. Porque a inflamação central que a insulina promove é que vai te fazer ter ansiedade. Sua necessidade para comer, sua necessidade para doce. Compulsão. Assim, compulsão. E, bom, então a gente também precisa falar, nesse caso, da questão emocional. Porque tem muita gente que está nos assistindo e pensando assim, eu desconto em doce, eu desconto na comida. Tudo isso é um processo justamente desse ciclo que vocês estão falando. E aí, como promover a melhora desse quadro, o reequilíbrio?
Primeiro é a gente pensar se o paciente de fato está sendo ansioso na hora de comer. Porque às vezes na rotina do dia a dia, naquele estresse, você não se alimenta direito ao longo do dia, você deixa o seu organismo ali precisando de energia. A hora que você chega em casa, que você tem todo aquele aparato, né, aquela exposição de vários tipos de alimento, você entende que é o seu momento delícia do dia e você come em grandes exageros, compensando uma alimentação que talvez foi incorreta ao longo do dia. Isso não é ansiedade, isso aí é desequilíbrio energético, né? Então, às vezes, a ansiedade ela é um pouquinho maior que isso. É aquele paciente que vai, de fato, comer sem notar a quantidade, não percebe o quanto aquilo ele já está saciado, ele só consegue ter essa percepção depois que ele parou de comer. Sem necessidade, sim, né? Sem necessidade nenhuma. Isso é um ato de compulsão, né? Então, e levado por uma crise de ansiedade. Tá? Então são coisas diferentes. Esquecendo o lance de emagrecimento, hoje em dia nós usamos a dieta, a diminuição do índice de insulina para tratamento de vários problemas psíquicos, vários problemas de sistema nervoso, como depressão, como ansiedade propriamente dito, não pensando em emagrecimento, só fazendo a mesma dieta que a gente usaria para emagrecer uma pessoa. Quando a gente diminui a insulina, a gente melhora esses quadros psíquicos. Sim. E a gente vai diminuir a insulina justamente com essa alimentação mais equilibrada, menos calórica, mas também com atividade esportiva. Sim, sim. Atividade física é importantíssimo. Só tem duas maneiras do açúcar, da molécula de glicose, entrar dentro de uma célula: insulina e exercício físico. Então, o exercício físico faz com que você também tenha um melhor aproveitamento dessa glicose sanguínea, por exemplo. Faz com que você tenha necessidade que essa glicose vire ATP, que é a nossa molécula energética, que é o que a gente precisa. Se você não tem necessidade, no meio do caminho, que é grande o caminho para virar energia, não tendo necessidade, em determinado ponto do caminho, ele muda a trajetória bioquímica. E vira gordura. Também. Sucintamente, sim. Sim. E, bom, a gente também pode, nesse caso todo, nesse tratamento que é multidisciplinar, até porque o engordar ou sobrepeso é também uma questão multifatorial, né? São muitos fatores, a gente pode lançar mão de alguns medicamentos para ajudar nesse processo de desinflamar e de reequilibrar. Isso. A pessoa, o indivíduo. Isso, a parte fitoquímica, ela é fantástica, porque quando a gente identifica qual que é o problema, que é onde está o bloqueio metabólico do paciente, Andréia, meu bloqueio metabólico é justamente na hora de pegar a gordurinha da corrente sanguínea e transportar ela para dentro da massa muscular. Então, se a gente identificou qual a proteína do seu metabolismo que tem a falha, a intervenção fitoterápica vai ser para aquela proteína específica. E aí sim a gente vai ter a resposta para o processo de emagrecimento. Né? A gente fala muito de termogênico, né? Hoje em dia as pessoas ficam muito curiosas: Andréia, termogênico, o que é? Cafeína, funciona, não funciona? Né? Se você de repente tiver a falha metabólica no receptor lá que vai entender o hormônio na corrente sanguínea, para você quebrar a gordurinha que está acumulada para liberar no sangue, ótimo, o termogênico vai ser sucesso para você, a cafeína vai ser sucesso, porque você, sem querer, acertou justamente a proteína que você tinha problema no seu metabolismo. Agora, se a proteína seu problema não for aquele, você pode tomar doses cavalares de cafeína, que aquilo no máximo vai fazer seu coração disparar um pouquinho e você não vai conseguir emagrecimento nenhum, né? Então o grande X é acertar o alvo. Acertar o alvo metabólico. O que está ali descompensado dentro do meu organismo? Esse é meu trabalho, é o trabalho do Fernando, identificar essa descompensação metabólica e agir no ponto da descompensação. E aí você vai ter resposta de emagrecimento. Então falamos agora também de um tratamento individualizado. Com certeza. Isso é fundamental. Cada indivíduo é diferente do outro e a questão genética naturalmente vai influenciar também em todo esse tratamento que a gente está falando. Muito bem, conversamos hoje então com a Andréia, nutricionista, com o Dr. Fernando, médico, justamente para falar que há sim esperança para o emagrecimento, o reequilíbrio. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Valeu. E a gente volta para falar de ferramentas e armas nessa guerra.
Perfeito. Gordinho, eu acho que é sempre um problema emagrecer.